Mateus 16, 13. Mateus 16, 13. Meus irmãos, abram e deixam aberto. Vou fazer menção a algumas as passagens paralelas. Marcos 8, né? E Lucas 9. Vamos lá. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Cristo é a palavra grega, tradução de Messias, quer dizer ungido. Versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era, que palavra que está aí? Necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto. Era necessário seguir, ser morto e ressuscitar. As três coisas eram necessárias. Continuando. E Pedro, chamando à parte, aqui só uma nota de rodapé, remetendo a Marcos está escrito: o Filho do Homem será preso, tal, será entregue, tal. Tudo que ele está falando aqui, que ele coloca aqui no discurso indireto, lá em Marcos está no discurso direto. Jesus disse 2 pontos: o Filho do Homem será. Essa palavra é importante, que daqui a pouco a gente vai usá-la, e aí não vou precisar abrir de novo o texto, tá bom? Continuando. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Pedro sabia que Jesus era o Messias, o ungido. Mas qual que era o problema do Pedro? Não saber o papel do Messias. Aí continua. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele agora continua falando aquilo que o verdadeiro discipulado. A coisa não estava ruim só para o Messias, não. A coisa estava ruim para os seus discípulos. Ruim quer dizer do ponto de vista do propósito do Messias e do propósito dos seus discípulos. Aí ele continua a explicar, no versículo 28... ele fala de que o reino, a retribuição é no final, porque o Filho do Homem há de vir na glória. Ou seja, essa retribuição que eles estão achando vai ficar para o final, não é para agora. 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, os irmãos Tiago e João, os levou em particular ao alto monte e foi transfigurado. Irmãos, nos textos correlatos, nos textos em que essa mesma história é contada, é possível perceber que há uma conexão lógica entre aquilo que foi dito agora e 6 dias depois tomou Jesus. Há uma ênfase nisso. Para alguns, eles foram no Monte Hermon, ainda na região de Decápolis, na região da Cesareia de Filipe, na região que estaria para lá do Jordão. Ou seja, pensa só, aqui está Galileia, Samaria e Judeia, Rio Jordão no meio. Ele estaria do outro lado, Decápolis, Pérea. Ele estaria do outro lado, região propriamente gentílica, ou seja, não tanto mais região dos judeus. Pois bem, é nessa região que vem esse discurso, é nessa região que ele fala o papel do Messias, é nessa região que ele fala o papel dos discípulos, é nessa região que acontece a transfiguração. Nessa região. Tudo isso é importante? Importantíssimo. Importantíssimo. Não é mera geografia para falar, não é mera geografia. É região não dos judeus. Não dos judeus. Gentios. Dos gentios. Está comendo gentios. Agora, estão misturados? Claro. Assim como Galileia é chamada Galileia dos gentios, Samaria, então, uma perdição. Mais gentio do que judeu.
ponto de vista do fariseu. É importante que isso vá acontecer lá? É. E ele também, me parece que Marcos ou Lucas, conta a história, em seguida conta a história da multiplicação dos pães também. Multiplicação dos pães que aconteceu no meio dos gentios. Isso é importante? Muito importante. Já vamos dizer por quê. Nessa parte do livro que nós temos estudado, e se você ainda não leu, eu recomendo fortíssimo que leia. E se você leu, você já consegue pegar qualquer livro da Bíblia e encaixá-lo na história da redenção. Qualquer livro da Bíblia. Você pega lá, você consegue entender. Esther, coloca aqui. Ruth, coloca ali. Porque a história de Ruth, irmãos, para que a história de Ruth está na Bíblia? Não é? A não ser que eu encaixe ela na história da redenção e na genealogia de Jesus, e para mostrar que aquilo é importante, a gente fica perguntando, para que a história de Ruth? É só para o pastor pregar no casamento, falar da sogra com a nora, que tem que servir de modelo para os casais? Aonde quer que fores, eu irei eu também, o teu Deus será o meu Deus e tal, toda aquela coisa que é muito bonita, por sinal, mas não está lá para isso. Você pode usar? Pode, mas a função do livro não é essa. A função do livro é inserir o relato da continuidade da santa semente do Redentor do mundo. É a história da salvação do mundo. A Bíblia é a história da salvação do mundo. Por isso uma pessoa que pega aqui, distorce o texto para falar uma coisa que tem nada a ver, não entendeu o objetivo do livro. Seja do livro Ruth, Esther, Neemias, seja do livro da Bíblia toda. E a gente até olha com um aperto do coração quando lê a genealogia de Jesus. Se os irmãos leem a genealogia de Jesus, conhecendo a história bíblica, depois do tal do Joaquim, aí vem mais um nome, e você bate o olho em Zorobabel. Se você conhecer a história, se você lembrar de Esdras, Neemias, aquilo não é um tom pessimista não, aquilo é um tom melancólico e depressivo. Ali Zorobabel foi governador, deixou de ser rei. Ali está a derrocada, ou não, porque está também a preservação, embora seja uma coisa bastante incômoda ficar lendo genealogia. Vocês vão já ouvir pregação em genealogia? É uma coisa bem complicada, né? Quando você lê o texto já dá vontade de parar. Aí você entra no stand-by e só volta quando falar amém, né? Fulano gerou ciclano, gerou Beltrano, viveu tantos dias e tal. Né? Aí você fica pensando, meu Deus, para que ler isso? Pois é, mas quando a gente conhece toda a história, aquilo se ouve com alegria ou com tristeza. Aquilo se ouve com alegria ou com tristeza. Quando você lê que o filho de Salomão é Roboão, você lembra que ele deixou de reinar sobre todo Israel. E que aí as 12 tribos entraram em guerra civil. Você vai lendo e você vai lembrando das coisas, vai vendo a história das coisas acontecendo. Quando você lê Zorobabel, lê o nome do sujeito Zorobabel na genealogia de Deus, você lembra. Ali o trono foi declarado vago. Na verdade um pouco antes, mas é que Zorobabel governou Israel, mas não como rei. E aí que está. É quando você chega em Jesus, então você lembra, em dias do rei Herodes, ele tinha acabado de falar a genealogia de Jesus, falou, Jesus é o descendente de Davi, e no capítulo seguinte fala, em dias do rei Herodes. Como assim? Aí está lá, o Idumeu, o Edomita, aí acabou mesmo. Aí você não é nem israelita mais, é descendente de Esaú. Tem que agradecer ainda que é descendência de Abraão. Mas de Lucas é pior, né? Fala do governador da Síria e fala quem governava Israel de fato: Otávio, César Augusto. Tá tudo fora. Mas era o que acontecia. Então, essa é a importância de saber
todos esses fatos para conseguirmos encaixar na história da salvação, não apenas o relato, a narrativa, mas também a geografia. A geografia vai ser importante por quê? Porque a geografia era fundamental para o fariseu. E o fariseu ditava aquilo que as pessoas acreditavam. Se hoje, aquilo que eu mencionei antes, se hoje o dispensacionalismo está ditando as relações internacionais do Brasil e dos Estados Unidos, naquela época o dispensacionalismo, abre aspas, farisaico, dos fariseus, não dos de hoje, não estou chamando o dispensacionalismo de hoje de fariseu, mas estou dizendo que o dispensacionalismo de hoje assemelha-se ao entendimento que os fariseus tinham do papel do Messias. Que se assemelha com certeza. Com certeza. E aí nós nos separamos em todos os aspectos, de alfa, ômega, de A a Z, desse pensamento. O pensamento nosso não é dispensacionalista, o pensamento do livro que abordamos não é dispensacionalista, é o pensamento aliancista, é o pensamento da teologia, antigamente chamada teologia federal. Teologia do pacto. Teologia do pacto. Pois bem, em que exatamente que essa teologia dispensacionalista era farisaica? No sentido, não de ser hipócrita, não estou falando nesse sentido, no sentido de que esperava um Messias político que governasse o Estado israelita, sentasse-se no trono de Davi e expulsasse os gentios. Hoje, expulsasse os islâmicos, talvez os cristãos, quem sabe a gente também não entra nessa, né? Afinal de contas, nós não somos judeus, né? Então, expulsasse a gente também, talvez. Mas tem um gentil amigo, né? O americano e agora brasileiro, né? O gentil amigo, certo? Não estou falando que não deve fazer, não quero entrar no mérito das relações políticas. Eu estou dizendo que se há uma teologia bíblica por trás de certas opções políticas, os irmãos avaliem a importância de uma teologia naquela época. Naquela época. Então, irmãos, o Messias chegar e falar que é papel dele ir para Jerusalém, ser negado, morto, mas ressuscitado, os irmãos acham que os discípulos ouviram de bom grado? Não, porque a teologia que estava por trás, que nós já tratamos disso em outras ocasiões, mas era ainda a teologia do apóstolo Pedro, por exemplo, que depois em Mateus 16 ele mesmo vai dizer: mestre, tem pena de ti mesmo, este modo nenhum acontecerá. A morte seria um acidente. Não é como se você estivesse falando, é óbvio que as autoridades de Israel vão te reconhecer, é claro que todos vão te reconhecer, é claro que todos irão te aceitar. O Senhor é o Messias, o Senhor é ungido, o Senhor é o rei. E aí ele fala, arreda Satanás é uma coisa que soa estranho. Para nós hoje não soa estranho, mas na época, aí eu te pergunto, por que Jesus fala? Não sai contando, não sai falando. Eu particularmente não tinha pensado, eu não sei de quem que é essa ideia, se é do Craig Bartholomew ou se é do Michael Owen, ou se é dos dois, se eles combinaram, ou se é de um terceiro que eles copiaram. Mesmo na teologia, hoje em dia a gente pensa que nada se cria, tudo se copia. Enfim, e eu aqui estou copiando também. Enfim, o que acontece? Segundo os nossos autores, os irmãos leram? Os irmãos lembram? Qual a razão do segredo messiânico para eles? A razão do segredo messiânico. O segredo messiânico é quando Jesus falava, não conta para ninguém. Vai e mostra-te ao sacerdote, mas não conta para ninguém. Ah, tu és o Cristo, sim, mas não conta para ninguém. Por que Jesus fala, não conta para ninguém? É o segredo messiânico. A teologia tem uns termos bonitinhos para as coisas simples. O que é o segredo messiânico? É isso, não conta para ninguém que eu sou o Messias. Por quê? Exatamente, eu não entendi isso, eu vi que não cheguei a essa conclusão. Para te atrapalhar os planos dele? Não é chegar na hora? Isso não. Nada, segundo essas teorias existem. Elas existem, pode atrapalhar, tal. Mas não atrapalha, né? Nada atrapalharia os planos dele. Não, às vezes atrapalharia o propósito de fazer discípulos. Poderia, sim. Se Jesus não tivesse tempo para falar, ficar só com os discípulos, porque todos os dias uma porta de leprosos, cegos, mancos e tal na porta.
se Jesus sabia que ele ia contar? Hã? Mas por que ele pediu que ele sabia que ele ia contar? Então, exatamente isso que eu quero saber. Por que ele falava que não? Mas é por essa razão, porque se contasse cada dia ia ter mais aglomeração. Então, essa teoria existe. Mas segundo os nossos autores, não é por causa disso que ele falava. É porque ele, ao mesmo tempo que anunciava que era o Cristo, ele estava trabalhando o conceito de Cristo. Ao mesmo tempo que ele falava, eu sou o Messias, mas eu tenho que trabalhar o que significa ser o Messias. Porque vocês não estão entendendo. Tinha que ensinar o papel do Messias, tinha que corrigir as distorções do Messias, tinha que falar, olha, o Messias vai ser morto, o Messias vai ser entregue, ele vai ser rejeitado. É claro que não, o Messias não vai ser, vai ser sim. E eu vou dizer mais, se vocês estão assim muito felizes, os discípulos do Messias, que são vocês, também vão ser rejeitados, perseguidos. Essa ideia é esquisita. Os irmãos se lembram do pedido da mãe de Tiago e João? Mestre, que se sente um à tua direita e um à tua esquerda. Não tinha lugar para morte, para rejeição. Ele ia chegar chegando, ele ia governar, ele ia chutar o trono da raposa que era Herodes, ele ia expulsar os gentios do templo e ele ia governar. E aí o Judas Iscariote seria o ministro da fazenda, que já ocupava esse cargo, ia ficar lá com a chave do cofre. O Pedro iria ficar com o ministério da guerra, né? Claro. O Tiago e João ia ser o primeiro-ministro e o outro ia ser o ministro do interior. Pronto, aí fechou, né? No Brasil não tem um ministro do interior, mas nos países que tem ministro do interior, ele tem poderes imensos. Mistura de Ministério da Justiça, com da Educação, com da Saúde, com um monte de coisa. Claro que cada país vai ter, é próximo, não é exatamente assim. Uns vão ser assim, outros não. Então não tinha lugar para o Messias sofredor. E aí Jesus ia falar, gente, vou ter que explicar. Como é que está na Bíblia? Gente, aí é que está a questão. O que Jesus passava tanto tempo ensinando para os discípulos? Sabe o que Jesus passava tanto tempo ensinando para os discípulos? Aquilo que depois da ressurreição eles reconheceram no caminho de Emaús. E não é que é isso mesmo? Como Paulo pensa também, Paulo, ele enxerga isso. Exato. Depois da sua conversão, e ele vai falar o que para vocês, judeus, é loucura, para nós é o poder de Deus. Não é fraqueza, é o poder. Vocês acham que o poder está nos sinais, na movimentação militar, no governo poderoso expulsando os romanos? O poder não está aí, o poder está aqui. O Cristo, ele destronou Satanás do mundo. Ele amarrou o valente, subjugou o valente e ele reina. Mas ele não reina como vocês dizem, ele reina da forma dele. E como é que é o reino dele? Trabalha no convencimento. Ele transforma as nações não pelo poder da espada e da violência, mas ele transforma a espada por meio da pregação, porque não tem coisa mais fraca do que uma pregação e que uma oração. Ou não é verdade? Fortes são os tanques de guerra. As pessoas se levantam para as autoridades estatais, não para os pregadores. Quando o presidente dos Estados Unidos ou entra o presidente do Brasil entra numa sala, todas as pessoas se levantam. Ninguém se levanta porque entrou um pregador. E por que isso acontece? Qual que é o papel de Deus nessa história? É o mesmo papel do Antigo Testamento. É para mostrar, como ele dizia, ó vermezinho de Israel, que sou eu, não vocês. Por que eu faço questão de usar só 300 homens para derrotar os midianitas? No caso de Gideão. Porque eu não preciso de um monte de gente. Eu sou Deus. Por que vocês vão gritar e as muralhas vão cair? Antes, irmãos, né, me diz aí, quem conhece a história, quem estudou, qual foi o nome de um... Quando que acontecia, que país que usava essa artimanha? Gritar para a muralha cair. Você já pensou isso? Os mexicanos, os Estados Unidos estão construindo um muro lá na Divisa do México.
Já pensou os mexicanos lá começam, e os muros vão cair? Os muros não vão cair, né? Porque grito não derruba muro, grito não derruba muralha. Quem derrubou a muralha foi Deus. Pedrinha não derruba gigante. Quem derrubou o gigante Golias foi Deus. É Deus. Ele faz exatamente para mostrar que, sou eu, não vocês. Eu vou convencer, eu vou trabalhar, eu vou subjugar. E eu não vou subjugar matando todo mundo, não, como vocês estão pensando. Eu vou entrar nos seus corações, eu vou transformar as suas vidas, e eu vou tirar o governo de Satanás deste mundo, e vou colocar o meu governo neste mundo. É isso que ele está fazendo. É isso que ele faz. É isso que nós pedimos quando pedimos: venha o teu reino. É exatamente isso. Agora, irmãos, isso trouxe problema ou não trouxe problema para os discípulos? Sim, as multidões que antes eram favoráveis a Jesus se tornaram hostis. E digo mais, Jesus vai lá para o meio dos gentios para mostrar que a lei estava sendo mal interpretada pelos fariseus. Que os fariseus, como nós temos em João capítulo 11, versículo 55 e em outras passagens, e encontramos inclusive o próprio Jesus ensinando as pessoas a se purificar depois de saírem da aldeia, dos gentios. Só que para os fariseus, como é que era? Eu andei no meio dos gentios, eu vou me purificar, eu lavo a minha mão quando eu chego numa casa, não, e do grego é batizar, e eu gosto de enfatizar isso porque o batismo é por aspersão. E aí ele vai lá e batiza a sua mão, como ele batizava jarros, vasos, e batizavam camas. Ninguém pegava uma cama para botar no rio, não é? Mas o verbo grego é batizar, verbo baptizo, que significa emergir. Emergiu a cama? Não, aspergiu a cama. E aí eles aspergiam as suas mãos. Por quê? Porque vai que eu encostei no gentio, vai que eu encostei no samaritano, aí eu estou cerimonialmente impuro. Eu estou fazendo menção a alguns versículos, os irmãos conhecem, sabem onde são, inclusive alguns eu até já preguei aqui. Aí Jesus vai lá no meio dos gentios, ele se proclama como, não apenas como Messias, mas ele fala que ele é o Filho do Homem. E para quem quiser saber quem é o Filho do Homem, Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, está aquele que derruba todos os impérios que vêm antes dele. O último império é o Império Romano, e Jesus derruba. Ele é o Filho do Homem, ele derrubou o Império Romano, e sem levantar uma espada. Então vejam que está vendo poder. E ele vai lá no meio dos gentios, e no final das contas, sabe o que acontece no meio dos gentios? Isso para o fariseu devia ser um negócio espetacular. Sobe ele na montanha, não satisfeito de Jesus ir para lá, desce o Pai, Elias e Moisés, tudo lá no meio dos gentios. Isso dentro da teologia dos fariseus era um absurdo. Deus está falando, e aí ele fala: escuta ele é o meu filho, escuta ele. Ele falou que deve sofrer, escuta. Ele falou que vai ressuscitar, escuta. Ele falou que ele é o Messias, ele é o Filho do Homem, escuta. Ele é. No meio de território gentílico, não em Jerusalém. Não em Jerusalém. Os irmãos têm noção do que é isso? Aí não é só Jesus que está fazendo aquilo mais não. É Jesus e o Pai. O Pai desce e declara aquilo que ele declara 6 dias depois do evento da declaração do apóstolo Pedro, quando ele chama o próprio Pedro para assistir. E você vai assistir, Pedro. Quem foi que foi lá? Foi Pedro e quem mais? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Os irmãos veem o tamanho da luta? Irmãos, teologia não é simplesmente uma coisa para você ficar lendo, porque fulano, Joaquim Jeremias, e não sei que, e Rudolf Bultmann, e Calbart, e João Calvino, e disse isso. Não, é para você se encantar com o que a Bíblia mostra, do que Deus está fazendo. E mais, Ele está nos convidando para participar desse negócio. Gentios não é um acidente de percurso. Gentios é o objetivo
da obra de Deus. Ele veio nos salvar. Ele veio nos buscar. Israel existe para isso, para levar ao Messias, e o Messias convergir o mundo a Ele próprio. Ele veio salvar o que estava perdido. Ele não deixou os povos que viviam nas trevas ainda sob o território da obscuridade. Não, até mesmo no meio dos gentios, onde estavam as trevas mais escuras, resplandeceu-lhe a luz. Isaías capítulo 9. E você lá no meio dos gentios, Zebulon, lá para depois do fim do mundo, onde não tem mais judeu, Galiléia dos gentios, não haverá mais a obscuridade. A luz raiou e vai raiar e continuará raiando. E no final das contas Jesus chega no pátio dos gentios, que é a única coisa que sobrou do templo de Jerusalém. O restante acabou. Jesus foi lá, tirou todo mundo, porque ele limpou o templo para os gentios e não dos gentios, porque ele limpou o pátio dos gentios. Os irmãos avaliem o que é isso? Significa que nós devemos desprezar os judeus? Não. Mas o apóstolo Paulo trata bastante sobre isso, sobretudo na carta aos Romanos. Mas significa que a gente tem que ter uma real dimensão do que Deus está fazendo. Nós não somos um acidente de percurso. Nós não somos, como alguns até mencionam, uma gravidez indesejada, um erro. Como se, nada do que eu fiz deu certo em Israel, então vou com o plano B, os gentios. Não houve erro. Houve um propósito que Cristo cumpriu, inclusive endurecendo a Israel. Pondo ciúmes em Israel. E olha, esse povo vai ficar ciumento no dia que Jesus voltar. Vai falar, não, vocês não. Vocês não. É por meio de Jesus. Não é por meio de salvação. Não existe salvação em Moisés. Salvação é por meio de Jesus. Até porque quando Moisés entregou a lei, o povo já estava salvo. Amém. Isto posto, continuamos nos próximos dias. Esse é um dos assuntos mais espetaculares da Bíblia. E mostra que não há divergência entre o Antigo e o Novo Testamento. Eles convergem, eles estão juntos, eles têm um sentido. Novo Testamento, dizia Jesus, e são as Escrituras que testificam de mim. Que Escrituras? No Antigo Testamento, Isaías, Moisés, esse povo todo.